Shabbat Shalom, bom dia. Vamos para o Devocional da Manhã? Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Iremos ler dos versículos 9 ao 18. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse: O que tu fazes aqui, Elias? Olha só, o profeta Elias saiu numa caminhada e foi para uma caverna se esconder, devido ao medo que ele estava da profetisa Jezabel. Mesmo depois de Deus ter usado a vida dele poderosamente para cair fogo do céu, consumir os holocaustos, o fogo que consome, ele ainda ficou com medo. Mesmo ele vendo a grandiosidade de Deus ali diante dos vários profetas de Baal, e Deus agiu ali poderosamente, ele saiu com medo da presença de Jezabel. Ele poderia facilmente falar: Senhor, vem aqui, consome essa mulher, ela é profetisa de Baal. Ele poderia, mas não. Por causa de um momento de aflição, um momento de acusação, no momento de ofensa, no momento de que a vida dele estava em risco, ele decidiu não confiar em Deus e se esconder numa caverna. E aqui a pergunta que o Espírito do Senhor faz a Elias é: o que tu faz aqui, Elias? Essa pergunta não é estranha para um Deus que é onisciente? Pois é, porque essa pergunta não era para Deus saber o que Elias estava fazendo ali. Quem precisava ouvir essa pergunta e escutar a resposta era somente Elias. Deus estava dizendo assim: Elias, depois de tudo que eu fiz por teu intermédio, tu estás aqui? O que tu está fazendo aqui, meu camarada? Tu tinha que estar lá, na linha de frente. Tu tinha que estar lá combatendo Jezabel. Tu tinha que estar lá para ela se arrepender. Tu tinha que estar lá, não aqui. Quem precisava ouvir a resposta era Elias, não Deus, porque Deus ele é onisciente. Ele sabia o porquê que Elias estava ali. Só que Elias precisa saber o porquê que ele estava ali. Ele deveria despertar, levantar e voltar para confrontar Jezabel. Não fugir da injúria, não fugir da acusação, não fugir do que estavam tramando contra ele. Ele tinha que permanecer na presença do Senhor, confiante no agir de Deus. E muitas das vezes as pessoas também fogem da presença de Deus. Mas olha só, onde Deus encontrou Elias? Numa caverna. E hoje Deus está te encontrando. Eu não sei onde Ele está te encontrando, mas Ele está te encontrando. Ele está perguntando para você: o que você está fazendo com a sua vida que está longe dEle? O que você está fazendo longe da presença de Deus? Volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Porque Ele está voltando. E Ele não quer que quando Ele voltar, você esteja longe dEle. Ele quer que você esteja bem próximo dEle. No propósito dEle. Volte para a presença de Deus. Não fuja por causa das injúrias. Não fuja por causa das acusações. Não fuja da presença de Deus por causa de terceiros. Busque a presença de Deus. Volte para o lugar onde você tinha a presença de Deus, sentia a presença de Deus. Eu deixo um convite para vocês amanhã estarem no Ministério Apostólico da Palavra de Deus. Volte para a presença de Deus. Lá você vai encontrar a presença de Deus. O que você está fazendo longe da presença de Deus? E olha só a resposta que Elias deu para ele mesmo. Não foi para Deus, foi para ele mesmo. Olha a resposta que ele deu. Versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançando abaixo os teus altares e matando os teus profetas com as espadas. E somente eu resisti, e eles buscam
pela minha vida para me tirarem. Versículo 11. E ele lhe disse, olha só o que o Espírito do Senhor falou, sai e põe-te de pé sobre o monte, diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Versículo 13. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face no seu manto, e saiu, e pôs-se em pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e lhe disse, o que tu fazes aqui, Elias? Olha só, não fique esperando por coisas miraculosas. Não fique esperando cair vendaval, terremoto, fogo do céu que consome para você voltar para a presença de Deus. Não fique esperando isso. Sinta a voz do Senhor te chamando hoje. Volte para a minha presença. O Senhor está te chamando. Volte para a minha presença. Volte para o lugar onde você sentia a minha presença, onde você me buscava. Volte. Não fique nessa caverna onde você foi. Você escolheu ir para esse deserto. Você escolheu ir para essa caverna. Você escolheu ir para distante do Senhor. Pois agora volte. Hoje é dia de você voltar. O Senhor está te resgatando. E ele repetiu a mesma frase. Versículo 14. Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto. Olha só, quando ele foi também para a caverna, ele abandonou o pacto do Senhor. E tem lançado abaixo os teus altares e matando os teus profetas à espada, e eu somente restei. E eles buscam pela minha vida para tirarem a minha vida. Versículo 15. E o Senhor disse a ele, vai e retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vires, unge a Hazael para ser rei sobre a Síria. Versículo 16. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Se você não se levantar e for para a presença de Deus de volta, Deus vai levantar pessoas no teu lugar, que terão compromisso e zelo pela palavra dele. Deus ele não quer colocar pessoas no teu lugar, ele quer que você se posicione, volte. Mas se for preciso, ele colocará pessoas no teu lugar. Se você não quiser voltar a ter aliança com ele, o pacto com ele, ele vai colocar pessoas no teu lugar. Versículo 17. E sucederá que aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Elias o matará. Tipo, vai cumprir. Não importa por onde for, Deus vai cumprir a vontade dele. Versículo 18. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda essa boca que não o beijou. Olha só, eu sou um desses 7.000. Eu sou um desses 7.000 que não se prostraram a Baal, que permanecem com a aliança com Deus. Eu sou um desses 7.000 que não beijaram Baal, que não fizeram a própria vontade, mas sim fizeram a vontade de Deus, permanecendo na presença de Deus. Seja um desses 7.000. Diga, eu quero ser um desses 7.000 que não vai se prostrar a falsos deuses. Eu vou ser um desses 7.000 que não vai se prostrar a Baal, as deus da má vontade. Eu não vou me prostrar a esses deuses falsos. Eu não vou me prostrar às minhas má vontades. Permaneça com a aliança com Deus. Lembre-se, Ministério Apostólico Palavra de Deus, número 1017, bairro de Santa Rosa. Amanhã tem culto. Eu te convido para você se voltar com a aliança com Deus de Israel. Amém? Daria a bênção sacerdotal. Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shabbat Shalom.